Around the Cabin is recorded before a live internet audience. Be part of the show. Post comments and questions to the host and other viewers. Go to aroundthecabin.com/campfire. Do what? Yeah, you're live. Yeah, you're live right now. All right. Oh, cool. Because I'm pouring down some coffee here. You go ahead. As long as you're not like spanking the baby or anything like that, we're good. Oh, come on. Yeah, stuff like that. Luis speak English? Oh, he does. Okay, good. I guess he does. Let's see if he answers. Might be in the bathroom. He might be running. Luis, you there? There he is. Give a big thumbs up. All right, we are live. Como vai você, Luís? Olá, Juliano, boa noite. Boa Quase noite. bom dia. Quase bom dia aqui em Portugal. Pois Você fala inglês, certo, Luís? O desarrasco, sim. Okay, yes, you do, right? Because Rich is on, and we might talk a little bit before he gets started here in Portuguese, man. So it's a Rich. Before he gets started here in Portuguese, I want to say that for me it is an honor, a true honor tonight to have Luis here as a guest, as a special guest actually for our show, because he's an expert from Portugal, and he's one of the few Portuguese experts out there. He has tons of experience and courses, even from the United States and from other countries too. He is Dave Canterbury is a student, and among some other, he's former Air Force, Portuguese Air Force, right, Luis? Yeah, that's right. Yeah. So he is a very, very knowledgeable person. And he has a bushcraft school and a survival school in Portugal, which is Escola do Mato. And I'm just so proud to have him here tonight, and we will be talking and discussing some of the, approaches. And he has something special for us tonight. Actually, he's prepared something which he will be talking about. So, I'm sorry, guys. Pessoal, me desculpa. Rich, let me get back here. Pessoal, me desculpa o que aconteceu aí. Dessa vez não foi nem culpa do meu computador. Realmente deu um blackout no meu prédio e ficou tudo escuro bem no meio. E eu pensei, isso só podia acontecer comigo. Tinha que acontecer justo agora. Mas enfim, a coisa do programa ao vivo. Luís, me perdoa então, irmão. Assim, mas vamos lá dar prosseguimento ao que a gente estava falando. Tenho que treinar o meu inglês. Estás-me a obrigar a treinar o meu inglês, que é muito mau. Mas pronto. Que isso, cara, que isso, tá excelente. Seu inglês é excelente. Não, mas tudo bem. Come on, man. Ok, pessoal, deixa eu retomar então, primeiramente a apresentação do nosso convidado, que acabou falando aí, sem eu ter a oportunidade de apresentá-lo devidamente na nossa língua portuguesa. Esse é o Luís Varela,
de Portugal. Ele é um instrutor de sobrevivência e bushcraft, ok? Ele é um dos instrutores da Escola do Mato. E é uma pessoa cuja participação aqui no programa hoje, para mim, é motivo de muito orgulho, é uma honra poder ter o Luiz aqui como convidado. É um homem que tem uma vasta experiência, tanto em treinamento, treinando grupos, ele está ligado ao escotismo, ele tem dezenas, e eu não estou exagerando quando eu digo que ele tem dezenas de cursos na área de preparo, de resposta, de resgate, enfim, de todos esses aspectos ligados à sobrevivência, ao mato de uma maneira geral, inclusive bushcraft e técnicas primitivas. Então, mais uma vez, eu quero só dizer que para a gente aqui do Brasil é uma honra poder ter você aqui hoje à noite, Luiz, no Papo do Mato Brasil, como um representante, como um dos grandes representantes de Portugal, e para a gente poder trocar alguma experiência e certamente aprender muito com você. Como eu te falei mais cedo, eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui com um conhecimento bem mais enriquecido aí através da sua participação aqui hoje. Então seja bem-vindo aí em nome do Brasil, eu te saúdo aí ao nosso bate-papo do Mato Brasil, que hoje também vai ser bate-papo do Mato Portugal. Vamos falar um pouquinho do Luiz, que também eu esqueci de mencionar, é um ex-integrante da Força Aérea Portuguesa. Ele vai falar um pouquinho dessa experiência dele, só para se apresentar, e daí a gente vai dar prosseguimento. Por favor, Luiz, está com você a palavra, irmão. Ora bem, obrigado pelas palavras. O prazer é todo meu estar aqui contigo. Vai ser curioso. Eu não vou conseguir adaptar à maneira de falar do você, vou mesmo tratar por tu. Obrigado. A única coisa que eu tenho a dizer nessa questão é que sou um eterno aprendiz, portanto, vamos todos, de certeza, nos formos encontrando aqui, como eu tenho acompanhado, aliás, os programas anteriores, vamos todos aprender muito. Muito obrigado pela oportunidade. Na questão da Força Aérea, bom, também não estive lá muitos anos, mas foi uma experiência muito agradável. Eu servi na mesma unidade onde estava o Centro de Treino de Sobrevivência da Força Aérea, portanto, vem daí também o meu interesse por estas questões da sobrevivência. A Força Aérea Portuguesa realmente tem um centro de sobrevivência muito bom, que treina muitas das Forças Aéreas e muitas das Forças Armadas na Europa e até da África, como a Força Aérea de Marrocos, que vem cá treinar várias vezes. Já treinou inclusivamente os SAS britânicos, portanto, são muito conceituados. E vem daí também de eu ter servido na mesma unidade onde eles estão colocados, que vem daí também o meu interesse por esta questão da sobrevivência. Mas muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha. Seja bem-vindo então mais uma vez, irmão. Pois é, pessoal, hoje então a gente planejou mais ou menos um bate-papo mesmo. O Luiz, ele tem, como eu já falei para vocês, ele tem uma vasta experiência nessa área de ministrar cursos. Ele, inclusive, saiu na revista Outback ano passado, em julho. Ele foi Outback Outdoors. Outdoors. Na revista Outdoors ano passado. Com alguma regularidade para eles. Eles têm a amabilidade de me convidar. Eu escrever com alguma regularidade para eles. Pois é, isso certamente já é um grande diferencial que torna ainda mais ilustre a sua participação aqui hoje à noite, meu amigo. Então, ele tem inclusive um trabalho já que tem sido desenvolvido na área de psicologia da sobrevivência, e se eu não me engano, hoje à noite você vai inclusive falar um pouquinho sobre isso, não é verdade, Luiz? Sim, podemos abordar um bocadinho essa questão que é bastante interessante, e não, é uma questão que nós não vemos abordar muito. Há muito conteúdo na internet sobre a sobrevivência, sobre o bushcraft, sobre essas situações, mas é uma coisa que nós realmente não vemos abordar muito, esta questão. Nós normalmente vemos abordar dois eixos básicos, que é o eixo do conhecimento e o eixo do equipamento. São basicamente estes dois eixos que são abordados. E há um eixo muito importante, que é o eixo psicológico, que normalmente nós tomamos por garantido e não falamos muito sobre ele e não estudamos. É uma questão muito teórica, mas e nós, pessoal do mato e pessoal das artes do mato e da sobrevivência, temos muita tendência a ter um conhecimento muito
E a teoria faz-nos muita falta também, porque toda a prática que é construída sobre uma base fraca pode acabar por se desmoronar no futuro. Portanto, a teoria é muito importante e nós normalmente vamos muito pelo conhecimento empírico, pela transmissão de conhecimentos e damos muito pouca importância à teoria. A teoria é como a fundação de uma casa, os alicerces de uma casa. Se ela for forte, toda a prática que é construída em cima dessa teoria nunca vai ruir. Perfeito. E por isso é que esta questão da psicologia da sobrevivência é interessante, embora sendo uma questão teórica, ou mais teórica. Mas tu pegares, e é curioso ver isto, porque nós analisamos estas coisas sem querer quando estamos a falar das tais práticas que nós temos. Se nós tivermos 4 indivíduos numa ponta, num extremo temos um indivíduo sem conhecimentos e sem equipamento, e na outra ponta temos um indivíduo com muitos conhecimentos e com equipamento, e depois no meio vamos ter as duas fases intermédias, que é um indivíduo sem conhecimentos mas com equipamento, e vice-versa, com equipamento mas sem conhecimentos. E é curioso ver como há várias histórias comentadas na internet de pessoal com muitos conhecimentos e com muito equipamento que entra numa situação de sobrevivência e acaba por morrer. No outro extremo, tens pessoas que praticamente sem conhecimentos nenhuns e sem equipamento que acabam por sobreviver. Portanto, e isto deve-se claramente a um fator que é o fator psicológico. É o fator da resiliência e é o fator da resistência psicológica. Porque eu vi estudei alguns casos até de montanhistas, de pessoas bem equipadas e com muito conhecimento, que acabaram por morrer ao entrar numa situação de sobrevivência. E iam totalmente equipados, e tinham conhecimentos, tinham o curso, e o Juliano acabou de cair, outra vez. Hey, Rich, bring him back. Bom, mas estava eu a falar enquanto o Juliano não volta, e é aqui que o fator psicológico entra, porque nós esperávamos que alguém com bastantes conhecimentos e com bastante equipamento não tivesse este problema de quando entra numa situação de sobrevivência de morrer, mas isto acontece com muita frequência. Ao mesmo tempo que também acontece, como eu referi, a questão de pessoas que quase só com a roupa do corpo que conseguem sobreviver, às vezes até, e sem conhecimentos nenhuns, utilizando somente o bom senso. Vamos esperar a ver se o Juliano consegue recuperar. Yeah, I'm back. Were you guys all on? And we're still here. Go ahead. All right. Okay. We just pick up where we left off. Keep going. Ok, exato. Talvez o último minuto da fala eu tenha perdido aqui, porque deu um problema com a conexão, na verdade, agora. Mas o Luiz aborda uma questão, ao meu ver, fundamental e que, como ele pontuou muito bem, eu não diria negligenciada, mas certamente é deixada de lado na maioria dos vídeos que a gente vê, principalmente no YouTube, em que realmente o foco está nesses 2 eixos que ele pontuou muito bem, o equipamento e o conhecimento. No entanto, exatamente como ele demonstrou e apontou, a questão da psicologia determina 90% do seu sucesso numa situação de emergência dessa no mato, uma situação de sobrevivência. E é completamente relevante a atitude mental da pessoa, a atitude positiva, vamos dizer assim, que a pessoa tem que ter mediante a todas essas dificuldades que serão enfrentadas, para que ela consiga sair, porque existe uma tendência natural
principalmente, vamos dizer assim, nessas sociedades modernas em que a gente vive, tanto na Europa quanto na América do Sul, na América do Norte, em que a gente tem acesso, o que é bom, ao meu ver, a gente tem acesso a um equipamento de qualidade hoje em dia, seja em termos de lâminas, né, de tudo que diz respeito a esse mundo da sobrevivência. No entanto, as pessoas tendem a colocar um valor, a depositar um valor muito alto no equipamento, como se o equipamento sozinho fosse capaz de subtrair a pessoa de uma situação dessa, quando é, na verdade, o uso que a pessoa fará daquele equipamento, mediante o seu condicionamento, o seu preparo mental para essa situação, é que vai determinar o seu sucesso ao sair da situação, e não o equipamento em si, né? Então, eu creio que nesse caso, a gente tem aí tudo para poder ouvir e aprender do Luiz, que vai abordar um pouco mais esse assunto aí. Pode ser, Luiz? Vamos lá? Claro, vamos. Okay, vamos dar pra a questão aqui é como é que tu treinas este fator psicológico, como é que te preparas para ele. Exato. Porque o teu cérebro vai saber sempre que não está numa situação real. Ou é montada uma simulação tão bem feita que te consegue convencer que a situação é real, ou então o teu cérebro inconscientemente, por muito que tu te esforces, vai saber que a situação não é real. E aí está o grande problema de nós treinarmos estas questões psicológicas numa situação de sobrevivência. Porque nós podemos nos estar a esforçar, podemos estar a entrar na trama do filme que estamos a fazer, mas lá no fundo o nosso cérebro sabe que quando estamos a treinar e quando estamos a fazer alguma coisa controlada, que, eu se calhar isto daqui a uns tempos vou-me borrifar nisto e vou ao McDonald's comer um hambúrguer, porque estou cheio de fome. E o nosso cérebro sabe isso, e o treinamento vai ser sempre muito complicado nesta questão. Ou há uma simulação bem montada, as forças especiais às vezes fazem isso, e não conseguem enganar os formandos todos, porque há muitos que pensam logo, bom, isto é mais um teste que nós temos que passar, mas ou a simulação é muito bem montada, ou o nosso inconsciente, o nosso cérebro, vai sempre saber que está numa situação que não é real. Então, nós podemos até estar rabugentos, porque não comemos o suficiente e podemos estar muito cansados, mas nós sabemos que não estamos numa verdadeira situação de emergência e que quando quisermos, com mais ou menos facilidade, até podemos estar um pouco longe das nossas coisas, vamos sair dali sem a dificuldade de uma situação real. E esse é o grande problema de nós conseguirmos treinar a questão psicológica numa situação de sobrevivência. Não sei se me fiz entender, se consegui... Perfeitamente. Esse é um dos pontos que eu faço questão de levantar durante os treinamentos da minha escola, principalmente no treinamento básico, em que o número de inscritos é maior, as pessoas vão lá para aprender o preparo. É difícil, você tocou num ponto fundamental do treino, porque é muito difícil você fazer com que aquela pessoa saia desse modo de segurança que ela estabelece mentalmente, sabendo que isso é uma situação relativamente controlada. Na segunda-feira de manhã eu já vou estar de volta na minha vida, na minha rotina, as coisas vão estar certas, vou pegar um jantar delicioso no domingo à noite, e é isso mesmo. Essa certeza e essa segurança não existe numa situação de sobrevivência, e isso necessariamente gera uma abordagem e vamos dizer assim, um comportamento diferente das pessoas. A gente pode citar inúmeros casos, como o Luiz já pontuou, de pessoas que, estando equipadas, tendo as condições, vamos dizer assim, técnicas de superar aquelas dificuldades, acabaram por falecer e perder a vida porque não souberam domar esse cavalo selvagem que é o medo, que é a mente, na verdade, quando confrontada com situações em que você não tem a segurança. E esse ponto da ausência da segurança, da certeza, vamos dizer assim, ou essa falta de conhecimento acerca da sua própria vida, você não sabe se vai amanhecer vivo no outro dia, isso gera um certo desequilíbrio nas pessoas, e é difícil controlar isso. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava lendo o livro do Cody Landini, 98.6, a arte de se manter vivo, ele falava de um exemplo em que uma caravana no século XIX nos Estados Unidos se perdeu nas Montanhas Rochosas durante uma tempestade de inverno, e eles ficaram presos lá durante alguns meses, se eu não me engano.
E um dos sobreviventes estava vivo até pouco tempo atrás. Era uma garotinha que na época tinha, se não me engano, 9 anos. E ela demonstrou uma atitude completamente positiva, não fantasiosa. Ela sabia bem da realidade que ela estava, da dificuldade, vendo as pessoas morrer todo dia, mas ela teve uma atitude muito positiva em relação a isso, o que foi determinante para o sucesso dela nessa situação e de algumas outras pessoas que também sobreviveram. Então, é basicamente tudo. Exatamente isso que o Luiz falou. Em várias situações, uma pessoa sem muito conhecimento técnico e sem um equipamento muito sofisticado ou com muito recurso tecnológico consegue passar por uma situação dessa de sobrevivência exatamente porque ela tinha força mental, psicológica, enfim, tudo isso que diz respeito a esse aspecto do equilíbrio psicológico para enfrentar isso, ela tinha isso como, vamos dizer assim, armazenado no kit de sobrevivência dela mental. E, pessoal, entendam o seguinte, a maior ferramenta de sobrevivência que você pode pensar em adquirir, você já nasceu com ela, é o seu cérebro. Então, utilizem essa ferramenta e confiem nela, no sentido de avaliar bem a situação. É claro que existe uma dose de imprevistos, e isso, inclusive, gera esse problema, né? Porque a incerteza do que vai acontecer, você não tem como prever. Você pode estar aqui na selva, por exemplo, na Amazônia, uma Mata Atlântica. Você pode estar completamente preparado e você pode fazer fogo com o seu pensamento, de tão bom que você é. Mas cai um galho seco na sua cabeça e te racha o coco em 2, em 1 segundo. E não valeu de nada seu treinamento, seu preparo. Você não vai botar um capacete M1 de aço no seu kit. Quer dizer, existe sempre o inesperado na natureza. E ela sempre vai ter a capacidade de surpreender a gente. Então, a maior ferramenta para lidar com essas situações todas que podem surgir, inclusive para as quais o treinamento de sobrevivência que a gente ministra não vai te preparar. Porque eu não me lembro nunca de ter preparado um aluno meu para um galho, a não ser, obviamente, instruindo ele para tomar cuidado, olhar para cima antes de montar o equipamento. Assim, cara, a gravidade vai estar sempre ali. Você não tem como prever isso, não tem como preparar o cara para um galho cair se ele estiver andando simplesmente na mata. Então, fora isso, a atitude mental vai ser fundamental para determinar o nosso sucesso. Luiz, continue, brother. E é curioso teres referido, porque na questão novamente da importância da teoria, nós ensinamos empiricamente a fazer fogo. Mas o fogo tem muito que se lhe diga, como tu sabes. E podemos tomar o fogo como exemplo, como podemos tomar qualquer outra coisa, como fazer um abrigo, uma série de coisas que nós treinamos e que nós ensinamos. Se o conhecimento for transmitido somente de uma forma empírica, portanto, mesmo na prática, a pessoa vai saber que vai cumprir esta condição, vai fazer assim e depois de seguida vai fazer desta maneira. E a questão é, quando nós não temos uma base teórica de perceber muito bem o triângulo do fogo, neste caso não é uma coisa muito complicada, como é que funciona a coluna térmica e mais uma série de fatores, o que vai acontecer é que quando for introduzida uma nova variável, naquilo que está a acontecer, a pessoa não vai saber reagir, porque não tem aquelas bases teóricas que devia ter. E sabe fazer aqueles passos quase mecanizados, um a seguir ao outro. E quando é introduzida uma variável, se a pessoa não tem aquela bagagem teórica para compreender o que se está a passar e como reagir, essa pessoa vai falhar. E eu bato muitas vezes nos cursos para a pessoa não ter medo da teoria, porque nós, enquanto pessoas do mato, temos muito medo que nos chamem teóricos. Nós somos pessoas do mato, somos pessoas práticas, colocamos a mão na massa, isso é tudo verdade. Mas esta base teórica pode nos salvar em muitas situações. E realmente, quando é introduzida uma variável naquilo que nós aprendemos e não temos essas bases teóricas, nós vamos passar por dificuldades. Enquanto quem tem o conhecimento e tem essa base teórica vai perceber o que é que está a passar e vai perceber como é que há de agir para combater esse problema. Perfeito, exatamente. Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos ao meu ver,
uma das grandes dificuldades de se adquirir essa base teórica é exatamente a ausência de material disponível que venha preencher essa lacuna, né? Realmente, eu diria que fora o seu trabalho em língua portuguesa, eu desconheço qualquer outra referência nesse tema, a não ser as traduções que a gente tem de obras, né, na língua inglesa e em outras línguas que acabam chegando para a gente. Mas realmente, de autores da língua portuguesa, há uma carência muito grande nesse aspecto que é fundamental e, ironicamente, é o mais importante, né? Juliano. Yes. You getting these things I'm posting to you, the questions they're putting in the room? Oh, yeah, I'll check them out. I'll check them. I'll try to get. I'll put them on the Skype. I'll just, because I forgot to get online. I'm doing it now. All right. Well, check down here at the bottom of your Skype. I'll put some questions to you in there. All right, I'll do it. Thank you. Oops. Ô, Varela, o Márcio Batata, nosso amigo aqui sobrevivencialista, está mandando um abração para você aqui. Ele acabou de me chamar no Skype aqui e pediu para te mandar um abraço. Falou que é fãzão seu. Um abraço para ele, também sou fã dele. Acompanho o canal e ele é do best. Um grande abraço para ele. Ok. Eu vou mandar sim. Rich, I don't see your messages here, but I'm on the site, on the chat now, chat room now. I don't see anything here. And I don't see anything on your message box either. Anyway, let's keep rolling it here. And, oh yeah, there it is. Yeah. Oh, this is Batata Luiz. Ele está falando aqui que ele acabou de entrar aqui na sala também. É isso mesmo. Ok. Vamos lá, então. Outra questão interessante também depois é, nós não podemos treinar o fator psicológico, mas podemos saber o que é que nos pode acontecer. E é o único caminho para onde podemos ir. Porque ou nos metem numa situação em que nós ficamos convencidos que estamos mesmo numa situação real, ou o nosso cérebro não vai chegar lá. Nós vamos saber que estamos num jogo e que a qualquer momento podemos sair dele. Fala-se muito do stress nesta questão da psicológica. Eu nem sequer costumo focar muito a questão do stress, porque os próprios investigadores ainda não se entenderam muito bem o que é isto do stress. Se é um efeito de algo, se é a causa de algo, ou se é uma coisa que está ali no meio. Portanto, a questão do stress em si acaba por ser um conceito algo vago, que eu não costumo falar, não precisamente pelos investigadores ainda não terem conseguido dar-lhe um rumo e definirem o que é que aquilo é, o que é o stress. Nós sabemos o que é o stress, nós sabemos explicar o que é o stress, mas indo mais a fundo no que é o stress, os investigadores acabam de ter razão nas dúvidas que têm. É o efeito? Causa alguma coisa ou é o efeito de algo que é o efeito de algo, portanto. Mas há outros fatores que nós podemos conhecer e que podemos, se estivermos numa situação, não treinamos a parte psicológica, mas pelo menos sabemos que é aquilo que nos está a acontecer. E começamos numa primeira fase mais simples, que é a negação, e acabamos no pânico. A negação é aquilo que nos pode acontecer logo de início e acontece com muito mais frequência que aquilo que nós possamos pensar pelos relatos que as pessoas têm, e embora todos nós pensemos, não, eu nunca vou entrar em negação, porque eu vou-me perceber perfeitamente que estou numa situação de sobrevivência. Isso não é bem verdade. A maior parte das pessoas, não estou nada, isto está tudo controlado, isto eu vou-me desarrascar com muita facilidade. Desarrascar, que não sei se é uma palavra que vocês usam muito aí no Brasil, nós cá em Portugal usamos constantemente. Curiosamente é uma palavra que não há uma tradução direta para inglês. Eu às vezes quando falo em inglês com alguém tenho alguma dificuldade em explicar o que é o desarrascar, muito a português. Mas a questão da negação é importante, e nós, se soubermos que existe essa primeira fase de negação, já estamos alerta. Bom, atenção, eu posso estar em negação.
Será que eu estou mesmo numa situação que precisa da minha atenção? Será que eu não estou a ser desleixado? Pronto, nessa primeira fase é importante conhecermos esse sintoma. O pânico está noutra ponta, é um dos maiores inimigos do sobrevivente. Eu já lá vou ao pânico. Entre o pânico e a negação temos duas coisas interessantes que nos acontecem também, que é o medo e a ansiedade. E o medo e a ansiedade são dois fatores psicológicos que acabam por ser interessantes, porque se eu perguntar numa formação que estou a dar se é mau o medo e se é mau a ansiedade, toda a gente diz que sim, mas não necessariamente. O medo é até um mecanismo de defesa do nosso cérebro já muito antigo, desde os primórdios da humanidade. E é esse medo que nos faz estar atentos também, e que nos faz, quando estamos no cimo de uma montanha, não dar duas piruetas à retaguarda como faz um célebre ator de televisão. É esse medo também que nos vai fazer com que nós não façamos determinadas asneiras. É esse medo que nos vai dizer, eu se calhar, isto tem 5 metros, eu mesmo que ganhe balanço, se calhar não vou conseguir chegar lá, vou morrer, se calhar vou perder mais um bocadinho e vou dar a volta. Portanto, o medo, quando controlado, até pode ser uma coisa positiva, e é um mecanismo de defesa do cérebro, que o nosso cérebro tem desde os tempos, desde os primórdios da humanidade, porque hoje em dia o nosso cérebro não está programado para estas questões de sobrevivência por aquilo que tu referiste. Pronto, temos tudo à mão, não precisamos desenvolver o nosso cérebro nessa questão, mas ficaram alguns restos de coisas interessantes desde os tempos em que os nossos antepassados tinham de correr pela vida, quando havia uns animais bem maiores que eles e eles tinham que fugir. Na questão da ansiedade, é um bocadinho parecido também. Esta questão do medo e da ansiedade, nós temos que os identificar, ok? Para não deixarmos atingir extremos, portanto, ter um medo extremo que me vai bloquear e não me vai deixar fazer nada, mas também não ter medo de nada e avançar feito louco, e cometer uma série de erros que podem ser fatais. A ansiedade também encaixa muito nesta bitola. Muita ansiedade, é claro que não me vai fazer bem, mas um pouco de ansiedade é muito interessante. Esta ansiedade é aquilo que me faz começar, por exemplo, a recolher a sandália, porque eu sei que logo à noite vou ter que fazer um fogo. E é essa ansiedade que me vai, eu vou já despachar isto, que era para estar prevenido mais logo. Portanto, é muito interessante nós conhecermos estes fatores psicológicos, a negação, a ansiedade, o medo e o pânico. E o pânico não é necessariamente histerismo. As pessoas estão habituadas a pensar pânico, alguém a correr em cuecas à volta de uma árvore, e não é necessariamente isso. Eu já vi pessoas em pânico perfeitamente controladas. Por dentro estão em pânico. Mas, tirando estes dois fatores que são mais extremos, que é a negação no início e o pânico mais para a frente, é preciso conhecê-los e é preciso jogar com estes dois que estão no meio para os mantermos a um nível de bom senso e que nós os possamos aproveitar em vez de eles serem algo que vai jogar contra nós. Exato, perfeito, muito bem colocado. A gente teve umas perguntas aí no chat. Uma delas, de um participante, o Wilderness BH, ele pontuou o seguinte: como que alguém no treinamento ou em treinamento faria para condicionar ou treinar a sua mente de forma a ter algum tipo de preparo psicológico, vamos dizer assim, para lidar com essas situações, além do preparo técnico? E isso é um ponto interessante para a gente abordar também, porque primeiro passa diretamente por esses 3 elementos que você pontuou muito bem aí. A questão do pânico, do estresse e do medo. O estresse, ele é um ponto, vamos dizer assim, sempre presente nessas situações. E apesar da gente não saber determinar muitas vezes a sua origem, todas essas questões que você também levantou em relação ao estresse, a gente sabe que ele está presente e a gente conhece muito bem o tipo de sentimento e o que acontece quando a gente está sujeito a esse estresse todo. Até a nossa coordenação motora afeta, ele afeta até não só nosso psicológico, mas a questão física mesmo, né? Então, como que uma pessoa poderia passar por algum tipo de preparo ou condicionamento mental para isso? Antes de você responder, eu acho, se você me permite colocar,
e aqui eu estou falando bem como, vamos dizer assim, a minha opinião, eu posso estar equivocado, mas eu creio que passa um pouco por uma questão muito pessoal e que é difícil, por mais que você tente talvez cobrir isso com algum treinamento, algum preparo, porque eu creio que isso diz respeito a um tipo de amadurecimento, se a gente pode chamar dessa forma, interior, no qual a pessoa consegue reconhecer determinadas limitações suas. E eu diria que seria um mato, ele é perfeito para ensinar essas lições de humildade nesse sentido, não humildade de, nossa, como eu sou pobrinho, não, mas no sentido de reconhecer os seus limites e as suas dificuldades, com que grau de sucesso ou facilidade você lida com determinadas circunstâncias psicológicas, determinados formas de estresse, desencadeado por fatores N que existem. Então, acho que o autoconhecimento já é uma forma de você começar a trabalhar um direcionamento para esse preparo psicológico, que sem dúvida é algo que você... Juliano, you're sounding really bad to me, man. I don't know. You started like garbling up really bad. Oh, okay. Then I'm sorry. My computer was connected. Why don't you hang up and call back again, or hang up and let me call you back? Oh, really? Is it that bad? Oh, now it cleared up. All right. Oh. Go ahead, because your last couple of sentences there, we couldn't understand you at all. All right. I'll repeat it here. Okay. Thank you. Aparentemente, eu tive um problema com o meu microfone e eu não percebi daqui, então vocês me perdão. Mas exatamente, então como que a gente se prepara psicologicamente para essas questões ligadas ao estresse? Eu acho que o autoconhecimento já é uma forma de direcionar esse preparo, ou pelo menos parte desse preparo. Luiz, por favor, nos diga a sua opinião acerca disso. A questão a minha opinião continua a ser que é impossível treinar o fator psicológico a 100% por aquilo que eu expliquei. Portanto, enquanto nós não estivermos numa situação real, nunca vamos saber como é que vamos reagir. O que nós podemos treinar é a maneira como nós reagimos a determinadas situações que podem estar próximo de uma situação de sobrevivência. Eu posso dar um exemplo de uma pessoa que sempre foi acampar acompanhado e que um dia pega e vai sozinho acampar. E muitas pessoas passam uma noite nada agradável, porque estão habituadas a ter companhia e tudo aquilo lhe vai soar, os sons vão-lhe soar de maneira diferente, o que ele vê vai-lhe soar de maneira diferente e, portanto, vai haver ali um desconforto que pode ser muito grande ou pode ser quase nenhum. Portanto, o primeiro ponto é reconhecer todos estes fatores que estão associados à parte psicológica, nomeadamente nesta fase mais primordial, porque depois para a frente temos a questão da depressão, que é uma situação bastante grave e, curiosamente, muitos dos sobreviventes não entram nela porque morrem nos primeiros 3, 4 dias. Portanto, é verdade no ICRU, temos que dizer. Portanto, quase que não chegam a entrar em depressão, mas conhecer estas fases ou estas partes da questão psicológica, da negação, do medo, da ansiedade, saber o que é que acontece quando nós estamos a ficar ansiosos, o que é que acontece quando nós estamos com um medo exagerado e saber identificar, ok, portanto, eu já li sobre isto e isto eu agora estou a ficar extremamente ansioso e vou combater isso de forma, eu tenho conhecimentos, eu consigo lidar com esta situação, não é estar tão ansioso. Porque se nós não tivermos o mínimo de ideia do que é que são estes fatores, vai ser uma embrulhada de sentimentos e de coisas que nos estão a acontecer que nós não compreendemos. Exato. Portanto, vai passar muito, a questão do treino psicológico vai passar muito também pela questão de irmos 1 ou 2 dias para o mato, tentar ir sem comida, para ver como é que o nosso organismo reage à falta de comida, mas isso vai sempre ser mais um desconforto do que uma pressão psicológica real. Porque lá está, nós sabemos que estamos a treinar e que se a coisa começar a correr mal, como já aconteceu comigo, eu hoje não estou para aqui virado, portanto eu vou voltar para trás e vou-me embora para casa. Não há drama nenhum. E eu sabia disso. Portanto, no máximo tive um desconforto. Estou a ficar um bocado irritado, porque não comi nada e até me dei a cabeça porque não estou suficientemente hidratado. Mas pronto, nós conseguimos ver como é que o nosso corpo reage de forma fisiológica, neste caso, que é um bocadinho diferente da forma psicológica.
Perfeito. Perfeito. Eu acho que você pontuou novamente muito bem isso. Ah, mais uma vez, como uma forma de entender um pouco até essas reações fisiológicas que estão ligadas às situações, você mencionou que o acampamento solitário, vamos dizer assim, talvez de 1 ou 2 dias, te permita uma experiência um pouco mais profunda que acampar com outras pessoas. E eu concordo plenamente com isso. Eu teria que acrescentar acerca disso o seguinte: quando a gente está acampando com um amigo, um parente, sua esposa, namorada, qualquer pessoa com quem você tenha ligação, ou você tenha confiança de estar ali, naturalmente você já cria uma atmosfera psicológica, um lugar psicológico onde você vai se sentir bem e a sua companhia, aquela conversa vai estimular e vai criar um conforto, uma bolha de conforto psicológico entre as duas pessoas. E isso necessariamente acaba meio que te privando da experiência de saber como que você responderia àquele mesmo local, aquela mesma situação, caso você estivesse sozinho, porque é uma história completamente diferente. E eu costumo só a pressão, desculpa, só a pressão de que tu estás sozinho. Exato. E não estás a pensar, bom, eu se alguma coisa correr mal, é claro que nós não pensamos nestas coisas conscientemente. Ninguém se vai deitar, pelo menos nunca me aconteceu, que eu me lembro, e ir-me deitar um dia à noite no mato e pensar assim, olha que bom que eu tenho aqui mais gente se não acontecer qualquer coisa. Mas está no subconsciente. Nós sabemos que há ali mais gente e que, pronto, é um conforto muito grande que nós temos. E quando estamos sozinhos, a pressão é muito maior. Nós sabemos que estamos por nossa conta. E isso pode ser uma forma de começarmos a abordar esta questão psicológica e começar a avançar um pouco mais e a treinar como é que nós reagimos em determinadas situações, sim. É uma sugestão. Exato, eu vejo isso muito bem, até por uma, vamos dizer assim, uma questão de uma experiência pessoal em relação a isso. Pelo fato de eu ser instrutor e eu acampar com muitas pessoas, e sempre acampei com várias pessoas ao longo dos anos, principalmente recentemente, as pessoas já olham para você, tipo assim, tudo bem, eu estou tranquilo, porque eu estou acampando com fulano de tal, estou acampando com não sei quem. Quando eu vejo que a realidade não é bem essa, eu não estou imune, nenhum de nós está imune de qualquer dessas questões que podem ocorrer no mato, assim, em termos de acidente. Acho que o grande ponto que eu diria é o seguinte: quando eu acampei sozinho, em todas as vezes, inclusive eu considero isso um aspecto fundamental para o treinamento pessoal de instrutores da área de sobrevivência, o momento sozinho no mato, exatamente porque é o seguinte: você não tem que usar a sua roupa de instrutor para ninguém, você não tem que usar, me permita usar essa expressão, essa alegoria, a sua máscara de instrutor para ninguém, você não tem que ser o Rambo, o cara que saca tudo, que vai livrar qualquer pessoa e a si mesmo de uma enrascada. E você, necessariamente, em um certo momento, você vai ter que lidar com as suas próprias questões psicológicas, ou, como eu costumo dizer, com seus fantasmas. E aí, meu irmão, é cada um que sabe em que quarto que é mal assombrado dentro da sua casa. Porque todos nós temos aqueles cômodos obscuros em que tem um esqueleto, um fantasma, algo que seja em qual aspecto for a sua vida. Pode ser um aspecto de relacionamento com outras pessoas, na própria questão, sei lá, filosófica, às vezes, religiosa. Isso vai variar de acordo com o indivíduo, coisas que inclusive nem imaginaria. Mas você certamente vai ter que lidar com questões pessoais e resolver essas questões, pelo menos em muitos casos, controlar um possível pânico para evitar aquilo que o Luiz falou há pouco tempo, de sair correndo de cueca no meio da mata. E isso é uma realidade. Então, eu creio que na medida que você tem esse tempo sozinho, você sai dessa bolha psicológica, mental, de conforto humano, e você mergulha mais para dentro de si mesmo, e tem a chance, e eu diria até o privilégio, de poder encontrar face a face com determinados aspectos da sua vida e de você, para os quais você não tem que usar uma máscara. Ali é você diante do espelho, e é você olhando para si mesmo, confrontando as suas questões. E novamente eu falo, só você sabe onde esses fantasmas vão aparecer, mas eles vão estar lá e você vai ter que lidar com isso. Esse já é um primeiro momento, eu acho, uma primeira forma de lidar, se não num treinamento. Eu acho que isso até é difícil de lidar num treinamento em grupo, porque você precisa exatamente da solidão para isso. Então, a pessoa já precisa novamente ter passado por um treinamento básico, ter um conhecimento
suficiente para poder se manter sozinho e lidar com essas questões que vão aparecer. E é aí, nesse campo de batalha solitário, que você vai vencer essa luta, né? Espera-se. E nós precisamos treinar, e essa questão de tirar a máscara do instrutor é muito importante. Nós precisamos de experimentar, temos os nossos momentos em que não temos de estar preocupados com os alunos, e nós na Escola do Mato fazemos muito isso. Dos poucos alertas vermelhos que houve em Portugal, que não é um país muito pródigo de tempestades daquelas que nós às vezes estamos habituados a ver noutros países, talvez o único alerta vermelho que eu me lembro de ter neste país, o staff da Escola do Mato foi para campo e foi acampar, porque achámos importante ter essa experiência e passar por essas situações para termos depois a capacidade de transmitir isso aos nossos alunos. Portanto, e também é exorcizar alguns fantasmas, porque enquanto as nossas esposas nos telefonavam a dizer ai, está tudo a cair aqui e eu estou dentro de casa e vocês estão aí no meio do mato, e nós até estávamos relativamente bem. Aliás, o Pedro Alves, que é o fundador da Escola do Mato também, e o meu colega comentou isso com alguma graça, e foi gira a chamada telefónica que ele fez para casa, porque eu quase que estava a adivinhar o que a Patrícia, que é a esposa dele, estava a dizer, e que estava tudo a cair, e porque era um vendaval, e ele dizia-me calmamente, aqui corre uma brisa, está-se muito bem, e foi curioso, mas foi importante passarmos por esse treino, porque uma coisa também não é nós construirmos um abrigo quando está a bom tempo e qualquer coisa quase serve, e construir um abrigo que fique impermeabilizado, a conversa já é outra. E portanto, esses momentos fazem-nos falta, até a nós que temos a sorte de poder transmitir os nossos conhecimentos a outros. Esses momentos fazem-nos falta, e nós na Escola do Mato fazemos ainda há pouco tempo, há cerca de 2 semanas, tivemos o staff todo reunido, sem as preocupações, sem a responsabilidade de estar a ensinar a alguém, só pelo prazer de estar à volta da fogueira e de trocarmos impressões e de fazermos alguns treinos. Portanto, essa parte que tu focaste é muito importante também. E essa, eu imagino, deve ter sido uma experiência muito enriquecedora mesmo, exatamente porque cada um tem oportunidade de trazer a sua visão, não só de instrutor, mas a sua visão de ser humano, e tratar com essas questões que são comuns a todos, principalmente nós, instrutores, os quais não estamos imunes a essas questões, né? Somos humanos iguais a todos, e talvez tivemos que aprender a lidar, a domar esses fantasmas, ou exorcizá-los, ou trancar muito bem o cômodo para lidar com isso. Mas de alguma forma ou de outra a gente já tem um certo controle, uma certa, vamos dizer assim, manejo para lidar com essas questões. A gente já sabe onde que o calo aperta. E nesse aspecto eu gostaria de ressaltar uma questão, Luiz, se você me permite, que é a questão, novamente, que eu já citei, da humildade, que, ao meu ver, novamente, não é fazer carinha de coitadinho, mas reconhecer os seus limites e as suas condições, tanto físicas quanto psicológicas. O que me preocupa muito, principalmente quando a gente vê a questão dos programas de sobrevivência extrema, né, radicais, em que os protagonistas aparentemente estão com poucas condições, fazendo coisas super fantásticas. Isso pode levar, às vezes, a uma ideia errônea por parte das pessoas em relação a toda a questão que envolve isso, levando inclusive à negligência total do aspecto psicológico, que seria o determinante disso tudo, né? Então é só mesmo um ponto que nós temos que ver e por vezes temos que ser nós a sensibilizar as pessoas. O que é curioso é um bocadinho de serviço público que nós fazemos, que aquilo são programas de televisão, e as televisões no geral e em grande porcentagem da sua programação não primam pela educação do cidadão, primam pelas audiências, primam pelo sensacionalismo, primam pelo aquilo que lhes vai dar dinheiro. E é claro que se tu tiveres um programa pedagógico, educativo, vai ser muito interessante para uma certa franja, não é? Para um certo núcleo da sociedade, mas vai ser uma grandíssima chatice para a maior parte das pessoas, principalmente para uma camada jovem que vê esse tipo de programas, e que não deixa de ser um programa de aventuras. Portanto,
é preciso sensibilizar as pessoas que aquilo é um programa de televisão. Mesmo o desafio do Dose Duplo Brasil, que eu também acompanho. Que havia uma certa esperança de ser um bocadinho diferente, mas é televisão. É televisão, tem um roteiro, tem as coisas encenadas, não podemos ser hipócritas, seja no Brasil, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja onde for, há um roteiro, eles já sabem que têm que se zangar naquela altura porque fica bem, e nós temos que perceber isso. Aquilo não é um curso de sobrevivência. Aquilo é a demonstração de algumas técnicas, mas com o efeito de espetáculo que a televisão nos traz. Portanto, é isso que nós temos que sensibilizar as pessoas. Como eu dei o exemplo há bocado, ninguém numa situação de sobrevivência faz um duplo mortal à retaguarda para mergulhar para dentro de um lago. Isso está fora de questão. Nem corre pelos montes abaixo, porque o mais certo é torcer um pé e nunca mais sair dali. Portanto, isso são coisas que para nós são óbvias, não é? Eu nunca, numa situação em que já estou perdido e que preciso de seguir um rumo e de voltar à civilização, não me vou pôr a correr para um monte abaixo. O risco que eu estou a correr ficar lá aumenta exponencialmente. Eu muito facilmente vou torcer um pé. Portanto, e realmente é preciso desmascarar essa questão. Porque continua a haver muita gente que, como tu disseste muito bem, segue aqueles ensinamentos e aliás já aconteceram algumas coisas menos boas por causa de pessoas fazerem aquilo que vêem nesses programas de sobrevivência. Exatamente, mas exatamente essa mentalidade, essa maturidade, vamos dizer, para esse olhar mais profundo acerca dos programas é que falta na maioria das pessoas, principalmente no jovem, como você pontuou bem. Então, eu de forma alguma eu estou tirando o valor desses programas. Aliás, eu acho que eles são um grande chamariz, uma grande isca para trazer as pessoas para essa discussão e a partir daí talvez orientar um pouco melhor. Nem aos programas, nem aos intervenientes. Exato. São pessoas com muitos conhecimentos, muita experiência. Portanto, não estamos. Eu nunca me passaria para a cabeça, e em relação ao Bear Grylls, que é a pessoa mais criticada, também é a mais famosa, nunca me passaria pela cabeça questionar um tipo que quase adolescente sobe ao Everest e que tem uma experiência nas SAS britânicas e que realmente nós temos que admitir que ele faz. Quando nós estávamos habituados a ver alguém na televisão que dizia: bom, vocês nesta situação podem fazer isto, podem comer esta coisa viscosa que aqui está. E ele come mesmo. Pronto, ok. E esse valor, ninguém lhe tira o valor que ele tem, os conhecimentos que ele tem. Mas a maneira como eles são transmitidos e o que a televisão, enquanto entidade que tem que captar audiências, porque senão os patrocinadores não investem lá dinheiro, vai deturpar um bocadinho o que se passa ali. E é isso só que nós temos que perceber. Nada contra as pessoas em causa, que são excelentes, são poços de conhecimento e que são excelentes naquilo que fazem, não, sem dúvida nenhuma. Nós estamos a criticar aqui, entre aspas, é a abordagem que as televisões têm por questões comerciais. Então, somente isso. Exatamente, perfeito. Eu acho que você tocou nesse aspecto que é muito importante acerca desses exemplos que a gente vê na TV aí. E, enfim, de qualquer forma, hoje em dia, o próprio papo que a gente já está tendo aqui na internet, aqui nesse programa, e que vai ficar aí depois no YouTube, essas pessoas que primeiramente chegam nessa discussão através desses programas de sobrevivência, elas vão ter a chance mais cedo ou mais tarde, quer seja através dos vídeos do YouTube, dos fóruns N que existem por aí, de perceberem que a coisa não é exatamente daquele jeito e que, mesmo não sendo exatamente daquele jeito, isso não tira o valor também desses programas e, querendo ou não, se algumas pessoas já tiveram experiências ruins e até fatais, infelizmente, porque quiseram reproduzir aquelas situações, outros já se salvaram porque aprenderam determinadas informações que foram úteis lá. E nesse ponto a gente tem que ressaltar uma coisa, a gente aqui como instrutor, eu penso que a gente tem uma responsabilidade de ressaltar o seguinte: tanto você quanto eu e outros grandes instrutores, o próprio Dave Canterbury, Cody Landing, todo mundo tem a maioria, nós temos um canal no YouTube onde a gente desenvolve um trabalho, mostra vídeos e passa informações sobre técnicas, enfim, N aspectos.
De qualquer forma, o que a gente está fazendo para as pessoas é levando informação apenas. A gente não está passando conhecimento na medida que o conhecimento é quando você pega aquela informação, coloca ela em prática você mesmo e através dessa experiência que você falou, da teoria, que é a informação, quando você coloca isso em prática, você gera o conhecimento. Então, o Luís tem o conhecimento... Não precisa de ser consolidado. Exato. Tem que haver uma consolidação da informação que estamos a receber. Isso é simples de informação. Sim. Sim, exatamente. E assim como o Luís tem o seu vasto conhecimento, que é fruto de toda essa teoria, essa carga teórica de cursos, que ele processou através de experiências concretas e sólidas na vida dele, a mesma coisa comigo e outros aí fora, é que a gente gera o nosso conhecimento. Infelizmente, o conhecimento todo não tem como ser transmitido. Então, a gente transmite a informação para que vocês peguem essa informação, com responsabilidade, tentem digerir isso e transformar isso no conhecimento pessoal. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente posta em nossos canais, Luiz. Porque eu já vi aqui no Brasil determinados instrutores postarem que você pode fazer um kit de sobrevivência do lixo, catando objetos do lixo. E para mim, falar isso é o mesmo que você pode fazer um paraquedas de reservas com o lençol da sua casa, porque é mais barato. Você vai ser esperto e vai economizar? Não. O seu kit de sobrevivência é o seu paraquedas de reserva. Se você fizer ele com um lençol, meu irmão, você vai ter uma queda muito bruta. Então, quando o instrutor não tem, talvez, a experiência em campo com aquilo, acaba criando teorias baseadas em achismos, desprovidas dessa carga teórica sólida, fundamentada através de estudos e outras coisas que são adquiridas fora do campo, não necessariamente no campo. Você adquire isso no campo também, mas você vai estudar o trabalho de pessoas, discutir, participar de fóruns, adquirir essa carga teórica, adquirir essa informação e processar isso tudo. Então, os instrutores de sobrevivência e bushcraft, essas técnicas que existem por aí, principalmente nós que estamos no YouTube, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros e, infelizmente, eu acho que poucos têm noção do que isso representa para os inscritos nos canais, para aqueles que assistem os vídeos. Né? Temos que tomar cuidado com essas informações e como que a gente transmite para não criar essas aberrações assim que a gente vê. Eu posso dar um exemplo que vai de encontro àquilo que tu estás a dizer. Eu há pouco tempo intervi, não me lembro qual é o nome do grupo, no Facebook, mas até é um grupo que eu penso que é maioritariamente de brasileiros. E nós temos de ter algum cuidado. Embora haja um grupo de pessoas, e muito bem, eu até posso concordar com essa opinião também, que defende que os grupos e os fóruns são sítios livres onde toda a gente diz as baboseiras que quiser. Eu continuo a achar que quando nós temos um grupo sobrevivencialistas ou um grupo de bushcraft em que alguém entra e tem a ideia que estão ali uma série de especialistas, as pessoas que lá estão têm que ter algum cuidado a passar a informação, porque vão escrever determinada coisa que alguém pode estar a ler e a tomar como garantida e a tomar como correta. E eu lembro-me de uma questão, não me lembro que grupo é que foi, porque também não é importante, provavelmente também não iria dizer, em que eu até utilizei uma expressão que nós utilizamos muito em Portugal, que é em que país é que você vive, porque estávamos a discutir, estava-se a discutir que na Europa não havia praticamente florestas e pronto, e o moderador até ficou um bocadinho chateado, porque eu disse, companheiro, em que país é que você vive? Então não há florestas na Europa. Nós temos países na Europa que 80% deles são constituídos por florestas. E houve ali algum desconforto. Mas nós temos que perceber, quando estamos num grupo onde supostamente estão a ser emitidas opiniões que até parece que estão a ser fundamentadas, devidamente fundamentadas, alguém vai encaixar dentro daquelas gavetinhas que tem no cérebro que a Europa não tem florestas. E um dia vai dizer isso. E por isso isto vai entroncar na questão que tu estavas a referir da responsabilidade que as pessoas têm quando passam informação e da questão do kit de sobrevivência do lixo. Perfeito. São todas estas questões. Nós temos de ter algum cuidado, nós também. Quando falamos em determinados grupos temos de ter algum cuidado, porque muitas pessoas que estão a ler aquilo, e embora muitos de nós não tenhamos essa noção,
estão a tomar aquilo como uma verdade. E nós podemos estar a passar uma informação que, por muita boa vontade que tenhamos, não é verdade, e podemos estar a dizer essas pessoas em erro. Eu já cometi esse erro também, todos nós cometemos esses erros, mas há pessoas que os cometem constantemente e não se conseguem perceber que os estão a cometer. Perfeito, perfeito. Uma das coisas que eu vejo em relação a essa criação desse imaginário, vamos dizer assim, em relação ao como agir ou o que fazer na situação de sobrevivência, a gente pode dizer que o YouTube, esses vídeos, são um fenômeno mais recente, né? Tem pouco tempo, relativamente pouco tempo, que essas coisas estão aparecendo com mais frequência, principalmente na nossa língua. No entanto, os filmes, vamos dizer, Hollywood, sempre povoou bem o imaginário masculino, vamos dizer, porque eu acho que isso pega uma outra questão, Luiz. Acho que isso ainda pega a questão do testosterona, vamos dizer assim. Isso tem um apelo muito forte para o homem, né, porque eu acho que isso remete a esse nosso passado primitivo que você mencionou anteriormente, quando os nossos ancestrais tinham que correr atrás da comida e para não virarem comida, da sobrevivência e de tudo que isso significava. A gente carrega muito disso ainda no imaginário masculino. Então, eu sempre que eu quero brincar com esse estereótipo do exército de um homem-sol, o cara que faz o Bear Grylls parecer eu lembro do Rambo. O Rambo 1, sabe? Aquele cara que com a faca, ele resolve tudo. Ele corre no meio de uma série de gente a disparar todos os lados e ninguém consegue acertar. Enquanto ele mata toda a gente à volta dele. Exato. E isso acaba criando uma marca muito forte no imaginário masculino. Então, e tudo que se associa a isso, né? Que você não tem medo, que você não tem fome, que você lida bem com qualquer ferimento, você cauteriza com a pólvora da sua munição, você costura seu braço com a agulha do seu kit de sobrevivência. Cria-se essas ideias que até enquanto ficam simplesmente no imaginário, no reino da fantasia, até tudo bem, existe, mas pode até ser um pouco saudável. O problema é quando isso vem para a realidade, a pessoa quer incorporar aquilo, trazer aquilo para uma prática que está muito distante do que é realmente uma situação dessa. Porque eu já tive a oportunidade de me cortar no mato, afiando um facão, no primeiro dia de 3 dias de acampamento, o facão, depois que eu terminei de afiar, ele escapuliu da minha mão e eu peguei no ar. Eu abri 3 cortes aqui. Se eu não tivesse um kit de primeiros socorros adequado para cuidar daquilo ali, eu teria que ser removido na hora. Se eu quebrasse uma perna, torcesse um tornozelo por fazer coisas como você citou, descer a colina como um louco, correr feito um doido na selva, eu ia quebrar um osso, ter um problema com um acidente com um animal, com uma serpente, e teria que ser removido. Você não se costura, você não se cauteriza com fogo, com pólvora, você não chupa o veneno de nenhuma serpente, você vai para o hospital, porque senão você vai ter que lidar com o criador muito rapidamente. Sabes que essa coisa da testosterona e do macho, nós vemos isso muito nos cursos também, quando normalmente nós fazemos isso no princípio, porque é uma questão de segurança, aprender a lidar com lâminas e aprender uma coisa tão simples como passar uma faca a um companheiro, e nós pedimos aos alunos para mostrar as lâminas. E há sempre um efeito curiosíssimo, que há sempre alguém que puxa de uma faca, e depois há o outro que puxa de uma ainda maior e olha para o outro e faz assim. E vamos por aí fora, até que alguém tem uma faca pequena e normal e tem assim a faca e está muito encolhido. É que há alguém quase que puxa de um facão e que olha para todos. E depois, como nós normalmente dizemos assim, ok, estas facas são todas muito grandes para aquilo que nós vamos aqui fazer, qualquer lâmina de 10 centímetros, para estas questões serve. Aliás, quando vocês precisarem de mais, se calhar está na altura de pegar num machado, ok, pode haver uma faca de sobrevivência que é um pouco maior, mas estamos num curso de bushcraft, uma faca de 10 centímetros faz tudo o que nós precisamos, é muito mais precisa para fazer entalhos, todas essas coisas que nós sabemos. E depois é engraçado ver a reação de alguém que, coitado, estava a olhar com uma faca pequena, que de repente cresce 3 palmos e fica a olhar à volta, enquanto os outros realmente ficam um pouco mais envergonhados. Portanto, isso aí também se traduz a questão do macho. Eu tenho que ter a faca maior e a melhor faca que aqui está.
E isso é uma grande verdade. Perfeito. Inclusive, você levantou muito bem esse ponto aí, que é a questão da lâmina. Se a gente parar para pensar na lâmina como um objeto fálico e com toda essa abordagem que a própria psicologia meio que tem uma visão muito, muito peculiar acerca, né? Então, realmente, isso tudo tem um apelo muito, muito forte para o homem, e a lâmina, eu acho que, como você pontuou, é o grande símbolo, é o grande representante da masculinidade. Quanto maior a sua lâmina, mais macho você fica. Então, eu costumo usar uma faca feita aqui, eu chamo de ótice, porque ela segue esse perfil de lâmina primitiva, de 2 polegadas no máximo. E não faz tudo o que você precisa fazer, de tarefa geral de... E um amigo meu, Batata, inclusive, ele brinca comigo muito, ele me aluga o tempo todo por causa dessa faca, ele fala que é um absurdo, mas é uma brincadeira. E é realmente essa questão, a lâmina tem esse apelo forte para o homem, está diretamente ligado a essa questão nossa da testosterona, e eu não acho que tenha problema nenhum, principalmente na selva aqui, você vai precisar de um facão, ou em determinados locais como a Amazônia, você tem que ter um facão de pelo menos 18 polegadas, não aparece lá com 16 ou 14 que não consegue. 18 polegadas é muito mais do que eu preciso aqui. Na verdade, apesar de eu estar numa área de Mata Atlântica, que tem toda aquela cara de selva sufocada, eu caminho por uma trilha. Eu vou para ilhas abertas, clareiras, locais onde eu não preciso de abrir picada. Então, assim, eu não tenho realmente uma necessidade de uma lâmina muito grande, a não ser para cortar um cipó aqui, abrir um outro, sabe, um serviço mais rápido. Para fazeres um entalho, vais fazer com uma lâmina mais pequena. Certo? Exato, perfeito. Então, porque é um ato de utilidade. Exato, exatamente. Então, uma lâmina com um perfil escandinavo, fio Scandi, assim, geralmente você não quer fazer mais nada depois que você começa a entalhar e cortar com esses perfis, porque afia fácil, corta fácil, faz quase tudo assim, de uma maneira excelente. Então, você realmente... Eu vou te falar que a minha BK2... eu deixei aquele monstro, aquele bulldogzinho de lado, assim, e já não vejo muito uso, porque realmente as pessoas se impressionam muito pela cara machado da faca, pelo aspecto machado, vamos dizer, da faca de sobrevivência, que é a capacidade de rachar lenha, e se esquece de que tem que haver um equilíbrio, ela tem que alcançar um pouco do outro lado, que é, sabe, trabalhar talvez o entalhe, um corte de uma forma um pouco mais fácil, que essas lâminas muito curtas, muito largas ou muito compridas e pesadas acabam dificultando ou até mesmo impossibilitando, né? Então a faca, a combinação de um facão, um machado e uma lâmina menor é sempre, assim, ao meu ver, a combinação ideal para vários ambientes, né? Vários biomas. Até porque a faca, a chamada faca de sobrevivência, é uma faca de sobrevivência militar. Tem funções que nós não precisamos dela. A maior parte daquela serrilha que as facas militares de sobrevivência têm em cima tinham, não necessariamente todas, mas a maior parte delas tinha uma função, que é, quando era espetada no inimigo, rodar e rasgar a ferida para ser mais difícil de cozê-la depois, suturar. Portanto, isto nós não temos necessidade disso, porque o que eu me lembro, não é das coisas que eu mais prefiro, é andar no meio do mato a espetar facas e a provocar dificuldades de suturação nos outros. Portanto, isso há de ter uma função específica. E é isso que nós temos que perceber. Qual é a função daquela ferramenta? Para que é que eu preciso desta serrilha aqui? Se calhar só me vai atrapalhar quando eu quiser fazer um entalhe mais preciso e quiser meter o dedo lá em cima. Se calhar só me vai magoar. Portanto, isto é uma faca. Foi feita por um piloto que vai provavelmente cair atrás das linhas inimigas e que vai precisar dela para várias coisas, inclusivamente para a luta corpo a corpo. E isso é uma coisa que às vezes o pessoal, no geral, não compreende. Não vai mais além. Isto é muito bonito e eu gosto. E não vai mais além. E a faca é uma ferramenta, acima de tudo. Acima de tudo, uma ferramenta. Exato, perfeitamente. Você tocou na situação do serrilhado da faca. Eu lembro que eu tenho essa faca de piloto da Força Aérea Americana, Ontário, que foi, na verdade, a primeira faca importada que eu tive acesso. Eu tenho uma também. É um ícone. Mas uma parecida, sim. Também tenho. Exatamente. É um ícone das lâminas dessa área. E eu me lembro que a primeira impressão que eu tive é que ela é um abridor de lacta gigante. Quando eu serrei um prego com aquela serra dela, eu pensei, uau, mas eu não vou precisar de serrar metal no mato. E ela não funciona para madeira. Então aquilo realmente atrapalha para isso, para essas tarefas a própria guarda de mão superior atrapalha muito o entalhe em várias
questões. Então eu serrei a minha fora, adaptei o fio dela, botei convexo para tentar deixar ela um pouco mais com a cara do mato e não da sobrevivência militar. Aquela mosca que ela tem, que seria exatamente também para espetar e causar o sangramento, você não precisa disso numa lâmina mateira, né? E aí a gente toca novamente duas questões. Aquilo que as pessoas acham e que a imagem que elas criam através dessa, por exemplo, da faca de sobrevivência. A faca que faz tudo, e se você tiver essa faca, você vai conseguir fazer tudo que o cara da TV fez com ela, porque a faca tem o poder de te dar um conhecimento que já vem implícito nela. Isso é um equívoco, apesar de pode parecer absurdo falar, mas é um equívoco presente e assim, que ocorre com muita facilidade nas pessoas. E as pessoas têm que entender que como que as pessoas se livram desse imaginário quando elas começam a ter tempo e experiência no mato, utilizando essas lâminas, porque aí elas percebem, como o Luiz pontuou a guria mesmo, que um facão, uma lâmina grande, não vai servir para fazer um entalhe, para abrir um animal com cuidado, vamos dizer assim, com a precisão que é necessária. E a experiência pessoal é que vai poder demonstrar isso mais que qualquer tutorial, qualquer bate-papo que a gente tem. Quando a pessoa percebe isso em loco, né, no mato, através da sua própria experiência. Isso é insubstituível. E, novamente, a gente toca naquele ponto que diz respeito que a informação sem conhecimento, sem a prática, acaba se tornando uma caixa vazia, muito bonita para ser postada em fóruns, mas quando a gente vai ver na prática é vazio, né? Fica um embrulho de presente sem presente dentro. Pronto, eu gosto muito de respeitar as opiniões de cada um e a maneira como cada um está na comunidade. Eu, por exemplo, tenho 4 ou 5 facas, uso 2 ou 3 com frequência e eu respeito quem tem 500 facas numa vitrine em exposição. Respeito. Agora, para mim não dá, porque a faca é uma ferramenta, como eu estava a dizer. E para estar na vitrine, ou seja, a faca para mim é uma ferramenta e não um objeto de coleção. Embora eu respeito quem faz coleção de tudo porque não de facas. Não tem problema nenhum. Mas não é a minha cena. A faca para mim é uma ferramenta. E por isso eu nem sequer tenho uma coleção delas. Tenho basicamente 4 ou 5 facas. Não tenho mais. Portanto, há quem até é curioso às vezes quando me perguntam: então quantas facas é que tu tens? 50? 60? E eu digo: tenho 5. Diz lá a verdade. Não tens nada. Vá, tens uma grande, uma pequena, não tenho mesmo 4 ou 5 facas. Não tens nada. E é engraçado. Porque nesta questão, as pessoas também fazem uma imagem dos instrutores ou das pessoas que ensinam nesta área um bocado diferente daquilo que nós somos. Eu conheço pessoas com conhecimentos médios, que nem sequer são grandes especialistas, e que são ótimos instrutores. Sabem passar muito bem as ideias, sabem consolidar muito bem o conhecimento. E conheço outras que são grandes especialistas em determinadas áreas e não têm a mínima vocação para ensinar. E isso também é preciso ver. Quando eu, por acaso, tenho a sorte disso nunca me acontecer, mas quando nunca me acontecer na questão das formações do mato. Eu, como sou formador e dou formações noutras áreas, de vez em quando acontece, temos alguém que tem muito tempo livre e que no dia anterior vai estudar determinada matéria de uma ponta à outra só para confrontar o formador. E nós até, quando fazemos formação de formadores, aprendemos a lidar com essas situações. E onde eu queria chegar é que ninguém é Deus, ninguém tem o suprassumo do conhecimento. Muitas das vezes há uma pessoa que domina determinadas matérias e nem sequer precisa de dominar outras. Nós na Escola do Mato temos um staff com algumas 10 pessoas, em que temos o Pedro Alves, que é dos melhores buscratas que temos neste país, talvez juntamente com o Rui de Sousa, que é o do canal Artes do Mato, que talvez já tenhas ouvido falar, e que faz anos hoje por acaso. Um grande abraço para o Rui, que é mais conhecido pelo Ferroeira. Pelo menos é no dia que nós estamos em direto, depois ele há de ver. Temos a Luísa Esteves, que é uma especialista em várias coisas de outdoor e uma especialista em questões náuticas. Temos a Luísa Marques,
que é uma professora de Ciências do Ambiente, é uma especialista na flora de Portugal, tem 40 anos de mato, já estudou tribos africanas. Temos a Ana Ferreira, que é uma bióloga, que é mestra em biologia e que já, inclusivamente, já fez recuperação de espécies selvagens em África. Na questão do resgate dos primeiros socorros, temos o Helder Silva, que é eu não queria estar a fazer publicidade, estou a dar um exemplo da questão como as especialidades das pessoas às vezes são importantes. Temos o Helder Silva, que não é aquele médico que estás habituado com o fato e gravata no consultório, é o operacional do nosso Instituto Nacional de Emergência Médica, é médico da Marinha de Guerra, forma os fuzileiros, já trabalhou com os SEAL norte-americanos, já esteve em zonas de catástrofe. Portanto, nós temos um staff de especialistas para que os nossos cursos tenham a qualidade pedagógica que nós queremos passar. Nós não queremos fazer uma animação de sobrevivência, queremos dar cursos, queremos que as pessoas saiam capacitadas com determinados conhecimentos consolidados. E formamos as figuras públicas da televisão, as jornalistas que vão para cenários de guerra, até ao comum dos mortais que querem dar um passeio pelo mato. E é este juntar de pessoas de várias áreas que nós, só estando todos perto uns dos outros, já estamos a aprender muito. E é isto que a Escola do Mato tem muito bom. Eu sou só um dos elementos, que eu estou aqui a servir de uma espécie de porta-voz, mas que tem pessoal espetacular em várias áreas, e só isso, nós estarmos todos juntos, não imaginas o conhecimento que nós vamos adquirir uns dos outros. É realmente para chegarmos à questão de tu não tens que necessariamente saberes tudo e mais alguma coisa e tens resposta para tudo. Sim. Não é por aí, ninguém tem. Perfeito, concordo plenamente. Inclusive, isso me lembra dois grandes referenciais para mim. O primeiro, mais antigo, é aquele que fala que na multidão dos sábios há muitos conselhos. Então, certamente, eu imagino que é uma experiência ímpar para vocês, instrutores, poderem compartilhar toda essa experiência que é trocar entre vocês, né, com um staff tão bom, de um gabarito tão alto quanto esse. Segundo, me lembra também do modo dos comandos brasileiros, e certamente de várias outras forças especiais, que diz que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Então a gente precisa saber, aí novamente encaixa, eu vejo aquilo que eu falei, a gente saber reconhecer as nossas limitações, a nós mesmos, para a gente poder interagir com essas pessoas e aprender de cada um e poder dar também e criar essa sinergia, né, que é o que faz o relacionamento humano ser tão produtivo, ser tão bom e vale a pena, porque afinal de contas, de competição, de aspectos negativos, existe muito aí fora. Quando a gente tem a oportunidade de transformar a interação humana, a relação humana, de uma experiência positiva e enriquecedora, isso é muito melhor para todo mundo e só há crescimento, né? Só há aspectos positivos nisso tudo. E eu parabenizo vocês aí da Escola do Mato por isso tudo que vocês estão realizando aí em Portugal. Isso é muito bom saber que vocês têm um trabalho tão sólido e tão sério, no qual várias pessoas com esse gabarito tão alto estão envolvidas, e isso só torna o trabalho de vocês motivo para ser mais louvado ainda. Inclusive, eu diria até para nós brasileiros que queremos ter uma experiência diferente do cenário que a gente tem aqui no Brasil de treinamento, caso a gente queira realizar esse tipo de treinamento na Europa, eu creio que seria uma oportunidade ímpar de poder conhecer vocês da Escola do Mato, aprender sobre essas questões aí do hemisfério norte, o que para a gente é, sem dúvida nenhuma, sempre algo que, como será acampar na montanha, na neve, essas coisas que a gente vê por aqui, que é muito diferente da nossa realidade, pelo menos a maior parte do Brasil, né? Então, fica aí também já de cara, assim, o convite para os brasileiros que estão nos assistindo, as pessoas que quiserem visitar a Europa, Portugal, vocês vão lá conhecer o Luiz Varela, o pessoal da Escola do Mato, porque certamente vai ser uma experiência muito produtiva e muito rica, né? Isso aí a gente já sabe, com certeza. E vamos fazer um intercâmbio. Eu vou ser quem te vai pôr a mexer em neve. Já estiveste na neve? Ainda não tiveste? Aí não, nunca, na neve nunca. Nunca tive a oportunidade. Pronto, vou ser eu que te vou pôr na neve.
Vai por mim. Tá anotado aqui, Luiz. Tá combinado, tá combinado. Ok, muito bom, muito bom. Luiz, olha só, a gente já está chegando agora ao final desse bate-papo de hoje à noite e eu, mais uma vez, meu amigo e meu irmão do mato, eu quero te agradecer pela sua participação. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Como eu havia te falado antes, eu estou saindo realmente mais rico do ponto de vista de toda essa discussão, tudo que isso me acrescentou. Eu sei que todo mundo que participou, ouvindo e comentando, tiveram essa mesma experiência. Quero te agradecer porque eu sei que já está quase amanhecendo o dia, você está no escritório da escola aí para poder dar entrevista e participar do programa com a gente. Então, certamente você teve um dia cansativo de trabalho e produtivo. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar conosco aqui até tarde, participando e contribuindo, enriquecendo o nosso programa. E quero que você já saiba de uma coisa, as portas do programa estão abertas para sempre que você quiser. A gente vai repetir esse bate-bola aqui, esse bate-papo, a gente vai continuar conversando, porque tem muita coisa para a gente conversar junto, explorar junto. Isso é só o começo aí dessa interação nossa, você pode ter certeza. Também convidar o pessoal, os outros instrutores, se quiserem participar. Eu acho, inclusive, que seria interessante você conversar com o Rich, porque eu vejo a possibilidade para você ter, inclusive, o seu próprio programa. Seria algo certamente muito enriquecedor para nós todos de língua portuguesa. Eu seria o primeiro a dar apoio, o primeiro ao fã lá assistir o Papo do Mato Portugal. Tô brincando. Enfim, mas vamos continuar com essa interação nossa que vai ser muito bom. E eu quero agradecer também o pessoal que está aí participando. Diga lá, irmão, pode falar. Muito obrigado pelo convite. Nós aqui em Portugal gostamos muito de ti e acompanhamos muito o teu trabalho também. Portanto, foi um gosto. É uma aprendizagem mútua. O meu principal objetivo foi cumprido. Foi permanecer acordado. São 4 horas e 35 da manhã em Portugal. Da Canadá às 7 estamos de pé para mais um dia de trabalho. O objetivo foi cumprido. Queria agradecer-te muito pela oportunidade. Com certeza mais oportunidades irão surgir. E é muito bom conversar com pessoas fora do círculo que nós estamos habituados. Nós já temos conversado algumas vezes em off, mas é sempre bom trocar impressões. Portanto, estou disponível sempre que tiverem a amabilidade de me convidar para participar. Um prazer é nosso, você pode ter certeza. E assim como você me convidou, você pode saber que as portas aqui no Brasil, aqui de Minas Gerais, estão abertas para você. Quando você quiser vir aqui para a Selva também, ou para a Mata Atlântica, o nosso Cerrado, comer um pão de queijo mineiro e tomar um cafezinho aqui, você está convidado. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa, meu irmão. Sim, e escreve que eu vou-te trazer cá a neve. É só preciso Portugal, que nós temos neve cá no inverno. Portanto, quando menos esperares, vais estar com a mão na neve. Está prometido. Um dia destes vai. Fazendo um chá de ponta de arbusto do pinheiro, para pegar vitamina C. Eu já estou estudando algumas coisas sobre bétula, o birch bark e outras coisas. Muito bom, muito bom. Eu quero também agradecer a todos os participantes aí, o pessoal Wilderness BH, o Batata, que estava me zoando com a minha ponta de flecha, ele chama a minha faca Otis de ponta de flecha. E todo mundo aí que participou, comentando, assistindo aí, muito obrigado, gente. Eu vou voltar a palavra para o Rich lá, agradecê-lo também pela oportunidade. E no mais é isso mesmo, assim que eu terminar de falar com o Rich, a gente vai se despedindo. Luiz, mais uma vez em português, obrigadão, irmão. Seja bem-vindo aí a bordo, a gente vai continuar esse trabalho nosso juntos aí mais vezes, com certeza. Online e pessoalmente. Okay. Um abraço. Ok, um abraço. Rich, we're done here, brother. All right. So, yeah, just said that we are so thankful for having Luis here tonight. And it is actually very late there in Portugal now. It is 4:30 in the morning, so he's been up all that long for the show. But it was a great show. We had a great time here. We learned a lot. We had a great experience talking about all those different approaches. And we're going to repeat that too. You're going to have him here more times. And Rich, if you allow me to suggest something, that's the guy who deserves a show on his own, because he can do it both in Portuguese and in English too, and he's from Portugal. If he wants one, I got an opening on Monday.
Well, yeah. I mean, yeah. Just talk with Rich, man. Go on for it because you have what it takes. You got it. You got it, brother. No problem. No problem, Luis. You get with me and we'll talk later. You go to All right. bed. All right. I appreciate you being here. I appreciate you guys both doing the show, and I thank you very much. And Thank you, Rich. Giuliano, if there's anything you need, contact me, man. And Foos, our webmaster, says sounds like you probably got a virus on your computer. Oh, I probably do. I gotta check it out here. I gotta see what's going on with my computer because the first time was really a blackout. I don't know. It was the whole building, and it wasn't me. The second time it was something with my connection here, but yeah, I have my computer checked anyway. So that's it. Thank you a lot, Rich, and thank you for the guys out there on the chat room for the suggestions too. Yeah, man. All right. Well, I appreciate everybody being here. I appreciate you guys doing the shows. Look forward to hearing from you more. You all have a good night. Say good night and we'll get out of here, guys. Good night, people. Thanks, Rich. Bye-bye. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite, Rich. Um abraço.